Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no canal. E eu já vou começar esse pós-jogo aqui com uma estatística para vocês. Estatísticas do jogo, do Bahia, do campeonato, não. Estatísticas do canal. Desde que eu criei esse canal, o Bahia ainda não perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Eu não fiz um pós-jogo de derrota no Campeonato Brasileiro aqui nesse canal até agora. Os pós-jogos de derrota que eu fiz foram para o América de Cali, para o Inter, competições aí de mata-mata, Libertadores e Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Bahia está há 3 meses sem perder. É o mêsversário. 3 meses que o Bahia não perde pelo Campeonato Brasileiro. Uma ótima campanha do Bahia, belíssima campanha. E vou falar uma coisa para vocês. Desconsiderando o Baiano, desconsiderando o Nordeste, que são competições que são muito fáceis pra gente, que a gente tem a obrigação de chegar lá e vencer as duas competições. A melhor competição do Bahia no ano é o Brasileirão. É o Campeonato Brasileiro. É a que a gente está tendo mais sucesso. Porque não estamos passando perrengue, não estamos passando dificuldade, estamos muito tranquilos na tabela, vou botar em tela para vocês aí. A gente é o quarto colocado. E não só isso, estamos muito tranquilos agora na luta por Libertadores. O Bahia caminha a passos largos em direção à Libertadores da América. E não para o playoff, não. Não para a pré-Libertadores, não. Direto para a fase de grupos. E ainda temos a Copa do Brasil, que estamos nas quartas. E quinta-feira agora é guerra. É guerra contra o Fluminense. É guerra, é para entrar em campo com sede de vencer contra o Fluminense, porque esse jogo vai ser um dos maiores jogos da nossa história. Por quê? Porque a gente nunca passou para as quartas de final da Copa do Brasil. E a gente tem que ir para cima do Fluminense. No Brasileirão, estamos muito bem, quarto colocado. Vale lembrar, 2 jogos a menos. E um jogo a menos é contra o Vasco, em São Januário, que hoje perdeu para o Corinthians, 2 derrotas seguidas, mesmo metendo 6-0 no Santos. O Vasco agora engatou mais 2 derrotas aí, 2 derrotas seguidas. É aquilo, né? Porque meteu 6-0, porque é o melhor time do mundo, não. Longe disso. E a gente pega o Inter, que não faz o Campeonato Brasileiro lá, essas coisas não. É o 12º colocado, está no meio de tabela com 24, ou seja, o Bahia pode aumentar ainda mais a diferença aí para o 5º colocado, o Bragantino, e ir a 42 pontos. O Botafogo joga daqui a pouco contra o Juventude, torcer para o Juventude cometer o crime aí, para a gente ficar tranquilo desse G4 aí. Então, o Brasileirão é a nossa melhor competição no ano. E vou botar em tela para vocês aí, ó. Tome. Peraí que tá sem áudio aqui, galera. Tome. Olha ele aí, ó. Ancelotti, o homem estava na Fonte Nova. Aí, ó. Alô, CBF, não tem como o Ancelotti ir para a Fonte Nova todo jogo, não? Porque, caramba, Jean Lucas hoje fez uma baita partida, ele que está na pré-convocação na seleção, um baita jogo de Jean Lucas hoje. Luciano Juba nem se fala, alô, torcida do esporte, alô, esporte. Toda vez que o Juba faz um golaço como fez hoje e decide o jogo, eu agradeço vocês, porque Jubinha foi frete grátis. E alô, Ancelotti, convoca o homem, rapaz. Você colocou Jean Lucas, ok? Não vou tirar o mérito de Jean Lucas, não vou falar aqui, tem gente que fala, não, porque o Juba merecia mais, não sei o que lá, não vou tirar o mérito, não. Mas, pô, Luciano Juba é o jogador do Bahia que tinha que estar na seleção brasileira. Ele é um dos melhores laterais da Série A. Luciano Juba tinha que estar nessa pré-convocação também. Alô, Ancelotti, convoca o homem, rapaz. Se você estiver vendo esse vídeo aí, por algum milagre estiver vendo esse vídeo aí, Luciano Juba tem que estar na seleção brasileira junto com Jean Lucas, tá? Se você botou Jean Lucas na pré-convocação, você viu o golaço que ele fez hoje. Luciano Juba tem que estar na seleção. E é isso, tá? Se você quer que esse vídeo alcance Ancelotti, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E bora pra análise do jogo agora? Simbora! Em tela pra vocês aí, a estatística do jogo. Quem fez os gols, 2-0, placar pro Bahia aí. Vamos lá, o Bahia finalizou mais do que o Santos, finalizou também mais bolas em direção ao gol, 4-3, e teve mais posse de bola. O Bahia envolveu o Santos o jogo inteiro, massacrou o Santos. Não acho não. O Bahia fez uma boa partida, não foi uma partida perfeita, excepcional, foi uma boa partida, muito melhor do que a partida contra o Ceará, porque o Bahia criou chance de gol, o Bahia conseguiu criar, o Bahia teve várias oportunidades, poderia ter ganhado por uns 3-0 aí, de boa, não teria surpresa nenhuma se o Bahia ganhasse por uma margem de 3-0 aí. O Santos praticamente não ameaçou o Bahia no jogo, 8 finalizações, só que
Dessas 8, só uma que levou perigo, que não foram em direção ao gol. Foram 5 finalizações que não foram em direção ao gol. Só uma levou perigo, foi na reta final da partida já. A bola passou rente à trave. Das outras 3, Ronaldo fez 2 defesas que foram defesas fáceis, foram defesas comuns, não foi uma defesaça. Uma delas sim foi uma defesaça. Até Ronaldo aí conseguiu evitar que o Bahia sofresse esse gol. E o Santos não ameaçou o Bahia. E vale destacar, as chances mais perigosas do Santos no jogo foram em erros de saída de bola do Bahia. Foi o Bahia errando. Não foi o Santos que criou uma grande jogada, não foi o Santos que achou uma transição rápida lá e levou perigo, não. Foram erros de saída de bola do Bahia. O Bahia tem um time que coletivamente é melhor do que o Santos. Trouxe essa análise aqui antes. O Bahia, em termos de elenco, sim, é muito melhor do que o Santos. O Santos ele vive de uma individualidade, que é Neymar, que não estava jogando hoje, que estava fora por suspensão. Então, o Bahia era favorito, 80% de favoritismo na minha visão. Foi lá, fez seu papel, 2-0, boa partida do Bahia, não foi uma partida perfeita, espetacular, que o Bahia envolveu o Santos o jogo todo, foi o jogo todo, 90 minutos de pressão, 2-0 para mim é um resultado justo. No máximo 3-1 ali, 3-0, mas 2-0 para mim ficou de bom tamanho para a equipe do Bahia. E o Santos que está aí com o novo treinador, o Vojvoda vai ter trabalho nesse time, cara. O Santos coletivamente é muito ruim. Toda hora um erro de passe. O Santos vivia errando passes a rodo. Então o Bahia coletivamente deu uma aula no Santos hoje. Foi dito na transmissão que não teve um jogador que se destacou mais do que os outros. Eu consigo falar alguns destaques aqui. Jean Lucas, para mim foi um dos destaques do jogo. Luciano Juba, pelo golaço que ele fez. Everton Ribeiro, 2 assistências. Baita partida de Everton Ribeiro hoje. A assistência que ele dá no segundo gol. De Lúcio Rodrigues, que também fez um baita jogo só pelo gol. O homem desencanou, viu? O homem desencanou aí. Nem sei se é assim que se fala, mas o homem desencanou. O nosso uruguaio tá de volta, tá? Lúcio Rodrigues é seleção. Brasileira? Não, porque ele não é brasileiro. Infelizmente não é brasileiro. Se fosse, também era seleção. Mas Lúcio é seleção do Uruguai. Vai ser convocado, tem que ser convocado, porque o cara joga muito. E agora ele deslanchou. Agora, finalmente, voltou a ser o que era antes. Voltou a fazer valer o investimento que o Bahia fez nele aí. Quem mais? Cauli entrou querendo o jogo, tá? Cauli fez uma boa partida. Tem um lance que Kaique consegue recuperar a bola ali na lateral, cruza e Cauli dá um toquinho na bola. Acho que foi um toquinho de bico ali, mais ou menos. A bola passa pertinho da trave. E Cauli já entrou querendo o jogo. Já entrou com sede de buscar o jogo. Então o Cauli fez uma boa partida. Até Ronaldo fez uma... Quando ele foi exigido, não foi tão exigido. Mas quando ele foi exigido, ele conseguiu fazer aquela defesaça lá e evitar que o Santos fizesse gol. Agora, como já falei na tabela para vocês aí, o Bahia é o 4º colocado. Tem Copa do Brasil agora. Vai focar na Copa do Brasil. Tem que focar na Copa do Brasil, porque é nosso foco. É a competição que a gente tem chance de vencer. E tá com a gordura aí em relação ao 5º colocado. Em relação ao Botafogo também. Partida em tela para vocês aí. Daqui a pouco tem Juventude e Botafogo. Daqui a pouco também tem Fortaleza e Mirassol. Eu acho que eu vou assistir esse Fortaleza e Mirassol aí e trazer o pós-jogo para vocês aqui. E é o seguinte, cara. É melhor que o Fortaleza vença o Mirassol. Óbvio, isso é óbvio. Vamos lá. O Fortaleza tem que vencer o Mirassol para nos ajudar. Amanhã, alô, torcida do esporte. Tô torcendo por vocês, tá? Tomara que vocês cometam um crime aí e consigam vencer o Palmeiras. Um empatezinho também ajuda um pouquinho já. Ficaria ali uma diferença de 4 pontos em relação ao Palmeiras. Tô torcendo pro esporte. Pro Vitória não. Vitória tomara que o Flamengo meta em 5 aí. Mas, enfim. Hoje, o Juventude pega o Botafogo. Se o Juventude conseguir cometer o crime, a gente fica a 6 pontos do Botafogo, com o mesmo número de jogos. Se o Mirassol perder do Fortaleza, a gente abre a gordura pro Mirassol também. Ah, o Mirassol, não sei o que. Cara, o Mirassol hoje luta contra a gente pela Libertadores. Ah, mas no futuro, não sei o que. Eu também acho que no futuro o Mirassol vai despencar, não vai ficar aí. Hoje, o Mirassol disputa com a gente. São Paulo e Atlético Mineiro, como o Bahia venceu, ou empate, que é o resultado ideal, ou triunfo do São Paulo. Ah, mas o São Paulo ficaria 4 pontos. Verdade. São Paulo ganhando vai a 32, fica a 4 pontos do Bahia. Só que o São Paulo tem 2 jogos a menos em relação ao Bahia. O Bahia, se vencer um desses 2 jogos, já fica a 9 pontos. Então o São Paulo hoje, por esse fator, não bota tanto medo não. Próximo jogo do Brasileirão. Vamos enfrentar o Mirassol, lá no Manhão. Ah, um ponto a se destacar. Escalação em tela para vocês aí. Rogério Ceni foi com o time 100% titular. E aí, beleza. Eu não condeno não. Para mim, ótimo. A gente venceu. Estamos aí no G4, abrimos uma gordura. Ótimo. Só que ele foi com o time titular contra o Ceará, foi com o time titular hoje e vai com o time titular contra o Fluminense. Ou seja, e foi com o titular contra o Corinthians também. Ou seja, já são o que aí? 4 jogos seguidos que ele está usando o titular. Uma hora vai dar um desgaste.
uma hora o time vai desgastar. Eu entendo que ele é ambicioso, ele quer focar em todas as competições, eu também, eu não condeno não. Só que infelizmente tem a questão da ciência, né? Da biologia, da medicina, que os jogadores aí estão cansados, os jogadores vão se cansar. Hoje, substituição aqui, entraram em campo, como eu falei, Cauli veio do banco, fez a baita partida, Rezende também entrou no jogo hoje, Luciano Rodrigues veio do banco e fez o gol, Cauli também agregou vindo do banco, Thiago, esqueci de falar dele, hein? Quase que o homem faz o gol, quase que o Pivete faz o gol ali no segundo tempo. Aí eu torci muito pra aquela bola entrar, cara. Lá ele, eu torci muito pra aquela bola entrar. Ele já vem de uma boa partida com o Ceará, que ele decidiu a nossa classificação. Agora, fazendo gol, ganharia muita moral. E ele entrou bem no jogo de hoje. Pra quem fala aí, Thiago, não sei o que lá, eu concordo que outros jogadores da base têm mais potencial, digamos assim. Tem um Dela ali, mas Thiago está rendendo. Thiago, e eu sempre torço pro moleque da base. Eu sempre torço pros moleques da base entrar e render e gerar boa receita pro Bahia aí e bom retorno técnico também. Então o Thiago, baita a partida dele hoje, já estava esquecendo, graças a Deus eu lembrei aqui. Então, é aquilo, 4 jogos seguidos com o time principal. Ele deve repetir a escalação com o Fluminense. Vamos ver se o Bahia vai conseguir entrar com 100% de energia. Eu espero, porque quinta-feira é guerra contra o Fluminense. Temos que vencer, temos que chegar na semifinal pela primeira vez na história, porque eu não aguento mais. Todo ano a gente cai nas quartas de final, todo ano. Ano passado de forma vergonhosa, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi o Bahia com tanta chance de chegar na semifinal como agora. Nunca vi. Ano passado a gente pegou o Flamengo, que é um adversário dificílimo, e não tínhamos um elenco ainda como tá esse ano. Não é o melhor elenco do mundo ainda, mas acho que para uma Copa do Brasil já dá pra gente chegar longe, já dá pra gente dar trabalho. Na Copa do Brasil, que é um torneio mata-mata. Brasileirão falta peças ainda, porque aí precisa de um elenco. Copa do Brasil, você pode vencer tendo um time e tendo ali 3, 4 peças no banco que são bons jogadores. E o Bahia tem isso. Brasileirão não. Copa do Brasil já dá, tá? Não digo que a gente vai ser campeão, mas dá pra dar um trabalhinho. Minha única preocupação é o goleiro, porque o João Paulo não pegou ritmo ainda. Vamos ver se vai ser escalado com o Fluminense, não sei. Mas podemos ir com o Ronaldo, né? Tomara que o Ronaldo vire o que ele virou no jogo contra o Corinthians lá no segundo tempo. Ou que ele consiga fazer várias defesas como ele fez hoje, no final do jogo. Porque eu nunca vi o Bahia com tanta chance de chegar longe na Copa do Brasil, na semifinal, na final, como agora. Porque esse ano temos um elenco para isso, coisa que não tínhamos ano passado, a nível desse ano, e a gente pegou um adversário difícil. Esse ano a gente pega um adversário acessível, que é o Fluminense. Tudo bem que o Fluminense tem um baita elenco, no Mundial chegou na semifinal, só que a gente tem um elenco ali, pra mim, que é equilibrado com o Fluminense. Talvez até melhor. Mas enfim. 23 a gente pegou o Grêmio, nas quartas de final. O nosso time era horroroso, brigou pra não cair. Então, a gente não tinha um elenco para chegar longe naquele ano, realmente. Esse ano, eu nunca vi o Bahia com tanta chance de chegar na semifinal. E 19, caiu pro Grêmio. Ano que a gente não era nem SAF ainda, era associação, ou seja, não tinha nem investimento ainda. E um ano atrás caiu o Palmeiras, né? Que não era o Palmeiras do Abel ainda, mas já era o Palmeiras, que tem um elenco muito melhor do que o Bahia. Essa temporada, podemos chegar. Então, o Bahia tem que tratar o jogo contra o Fluminense como uma guerra. É uma guerra, meu amigo. É a terceira guerra mundial. Pronto, é a terceira guerra mundial. E vai ser um dos maiores jogos da nossa história. Hoje, baita partida do Bahia. Então, de parabéns. Alô, CBF. Por mim, Ancelotti assistia o jogo do Bahia, todos os jogos a partir de agora. Se o Bahia jogar como jogo hoje, com Ancelotti, sempre que o Ancelotti for assistir, então todo o jogo o homem tem que estar lá, meu irmão. Eu não quero nem saber, tá? Eu acho que é isso, galera. Acho que esse foi o pós-jogo aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreve, dá like, comenta, compartilha. E é isso, tá? Fui.